Bora lá, fazer um exercício agora sobre o assunto. Até que foi um exercício tão aclamado pela galera lá, que foi o exercício que todo mundo mais apanhou. Tá? Para a prata, a calor específico molar, a pressão constante, é igual a 23,43 mais 0,00628T. Ou seja, a gente vai ter isso aqui, é uma função, basta reescrever ela lá. 23,43. Opa, fiz merda. Deixa eu colocar assim que fica mais bonito. Igual a 23,43 mais 0,00628T. Lembra desse T como se fosse um X, lembra? AX mais B, aquela x ao quadrado mais bx mais c, isso é uma função. Então aqui, ó, lembra uma incógnita, como essa incógnita que tinha aqui, tá? Mas isso aqui não é isso aqui não vai confundir. É só a gente está fazendo só uma analogia, tá? Para a prata, o calor específico, o calor específico molar, a pressão constante, é igual a essa função. Calcule a variação de entalpia no caso de 3 mols de prata serem aquecidos de 25 graus Celsius até o ponto de fusão, que é 961 graus Celsius, a 1 atm. Então, bora lá. Deixa eu tirar esse caderno daqui, que a gente já leu. Agora, bora fazer a questão. Tá. Ele diz que o calor específico molar é esse aqui. Lembra que esse tracinho aqui em cima... Pode esquecer que esse tracinho aqui em cima, ele representa, esse tracinho em cima do CP aqui, ó, ele representa a molaridade, tá bom? Lembrando das nossas fórmulas, cadê o papelzinho que eu havia arriscado? Lembra que eu falei sobre isso aqui, ó? A gente está dizendo aqui que a pressão é constante. Se a pressão é constante e eu tenho uma função, eu vou usar quem? Eu vou usar esse carinha aqui, ó. Tá? Se a pressão é constante, tá? CP, e eu tenho uma função química, eu vou usar quem? Esse carinha aqui. Então, bora reescrever essa fórmula aqui, ó. Vai ficar CP igual ΔH sobre delta variação de T. Esse é o delta menor, como diz a professora. Tá? Ele pede a variação de entalpia. Então, bora isolar a entalpia, que é igual a CP vezes... deixa eu escrever, não sei fazer esse símbolo, delta T. Delta T, delta menor de variação de temperatura. Tá bom? Até aí está tudo ok. Antes da gente começar a fazer a parte de cálculo, bora primeiro identificar os nossos valores. Eu tenho uma entalpia, certo? Entalpia, ela é uma quantidade de energia, tá? A entalpia ela pode ser medida em kilojoules, tá bom? A temperatura em química, a gente vai sempre trabalhar em Kelvin, então a gente vai ter que converter para Kelvin a nossa temperatura. É só isso. E a constante a gente dá. Então vamos escrever matematicamente o que a gente tem aqui. Como a gente vai fazer como a gente está trabalhando com calor específico, o calor específico ele não é uma função de estado, ele vai depender de todo o caminho, então a gente vai ter que pegar aquele ponto específico dele e trazer para o macroscópico. Por isso que a gente faz essa integração, tá bom? Então bora fazer assim, ó. Bora integrar colocando assim, ó, a variação de entalpia, né? Perdão. Bora botar d ΔH, certo? A gente pode escrever isso como sendo igual a CP vezes dt. Esse dt é porque a gente vai derivar a temperatura também, a gente vai integrar a temperatura também. Isso, se a gente está falando de uma variação de temperatura, a gente vai saber que a nossa integral ela vai variar no tempo de T2 a T1. Tranquilo? Então, bora integrar o que a gente tem para integrar aqui. Bora primeiro escrever a nossa função. A gente vai botar a derivada de ΔH, blá, 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 blá. É igual. CP eu sei que é a função, então vou escrever 23,43 mais 0,00628T. Tranquilo? Só isso. E eu vou colocar dt multiplicando. Tranquilo? O que a gente pode perceber aqui agora? O calor específico, ele não vai variar porque ele é uma função, tá bom? E esse valor aqui também não varia porque está dentro da função. Então a gente pode trabalhar eles como constantes. Se eles são constantes, eles não vão ser derivados. A única coisa que varia aqui, a única coisa que não é constante, a única coisa que tem uma variação é a nossa temperatura. Então é ela que a gente vai integrar, certo?
Entretanto, a gente vai... Então, bora continuar. Depois eu discuto isso. Ia falar outra coisa para vocês, mas não é importante agora, nesse momento. Então, a gente vai fazer a integração. A gente coloca lá... Ah, Eric, mas você está colocando? Porque ele também está submetido a esse intervalo. A gente não vai integrar, mas o intervalo ele está submetido. Então, vai ficar 23,43 mais... Agora, outra integral aqui, ó. 0,00628. Agora, integração. Bora lembrar de integração. Olha lá. Se eu quiser integrar alguma coisa, o que eu faço? Eu tenho A e ele está elevado a uma potência N. Certo? Então, eu vou dizer que para eu integrar o A elevado a uma potência N, eu vou somar ele mais 1 e dividir por N mais 1. Isso é a minha integração. Tá, ok? Se eu quiser derivar, eu faço o inverso. Se eu quiser derivar o A e elevado a uma potência N, eu vou fazer N menos 1 e jogar o N na frente, multiplicando. A gente tem que lembrar disso aqui, integração. Tá bom? Bora lembrar disso. Então, bora integrar o T? Eu tenho T. Qual é a potência do T? Não é 1. Então, segundo a fórmula aqui, ó, vai ficar T igual a 1 mais 1 dividido por 1 mais 1. Que bonito! Vai ficar T ao quadrado dividido por 2. Se é a variação de temperatura, eu vou ter o quê? Delta. Eu vou ter T final menos T inicial. Então, eu vou ter essa multiplicação sendo T ao quadrado final sobre 2 menos T ao quadrado inicial sobre 2. Tá? O resto aqui é tudo matemática. Então, bora lá, ΔH igual. A gente tem que passar essa variação de temperatura também aqui dentro. Tá? Matematicamente, a gente tem que colocar o T final menos o T inicial aqui dentro. Então, bora reescrever aqui, ó. T2 sobre T1. T1 é igual a 23,43 vezes a variação de temperatura, T final menos T inicial. Isso me parece que ficou meio estranho. Mas, como a gente já integrou, a gente não precisa mais colocar o intervalo. Tá fazendo besteira aqui. Como a gente já integrou, a gente não precisa mais colocar o intervalo. Deixa eu tirar isso daqui para não ficar feio. Acho que fica mais feio com o corretivo, mas enfim. A gente fica mais limpo no nosso trabalho. A gente não precisa mais colocar o símbolo de integração. A gente não precisa mais colocar porque a gente já integrou. A gente já fez a integração. Tá bom? Mais 0,00628 vezes. Aí aqui tu coloca os valores de temperatura. Para te estar convertendo temperatura para Kelvin, é só tu pegar a temperatura que está em graus Celsius e somar com 273,15 kelvins. Vocês sabem disso. Tá? Isso não é segredo para ninguém. Então, eu vou partir do pressuposto que já foi, que vocês já sabem converter, e eu vou jogar direto. Vezes a temperatura em Kelvin. Temperatura final. Deixa eu achar aqui. Eu anotei temperatura final, T2, 1234,15 kelvins ao quadrado, dividido por 2, menos a temperatura inicial, 298,15 Kelvin ao quadrado, dividido por 2. Lembra como esse coeficiente aqui, esse dividendo aqui é o mesmo? Eu posso botar só um 2 para os dois valores, então não preciso estar repetindo. Assim como eu posso também pegar esse quadrado e jogar para fora aqui do parênteses, que vai dar a mesma coisa, tá? Então, meu delta, eu já derivei, não bota mais D. Não bota mais D, eu já derivei, não pode botar mais D, tira o D. Minha variação de entalpia é igual, eu já integrei, aliás, perdão. Minha variação de entalpia é igual a 23,43. A variação de temperatura, tu faz final menos inicial, fica 1234,15 menos 298,15. Minha variação de temperatura vai ser 936 Kelvin. Mas, aí eu posso aplicar a distributiva aqui, multiplicar esse por esse e esse por esse, ou eu posso somar e depois multiplicar, não vai fazer diferença. Mas o que eu tenho que fazer antes de tudo é fazer essa potenciação, tá? Fazer
fazer esse expoente, tá bom? Vamos fazer isso aqui, a gente vai fazer na calculadora, então não vou perder meu tempo fazendo isso. Então vamos supor que a gente já fez na calculadora isso aqui, tá bom? Então vai ficar 0,00628 vezes o resultado disso aqui na calculadora, que dá 7171164. Eu não vou mais prosseguir explicando isso aqui, porque isso aqui é só matemática. A gente vai multiplicar e somar. O resultado vai dar 79.302 kJ. Tá bom? Espero ter sanado a dúvida de vocês quanto a essa questão, para quem não entendeu ela. Acredito que ficou bem claro agora como ela foi feita. Tá? Uma dica que eu vou dar para vocês: não fiquem estudando coisa que não está na aula dela, não estudem coisa que não está no slide dela, porque eu perguntei para ela, vai cair alguma coisa? Quando eu for estudar, eu estudo algo a mais? Ela disse, não, só estudo o que eu estudei, estudo apenas o que está no slide. Por isso a minha insistência hoje pelo slide. Então essa é a dica, tá ok? Uma boa noite para vocês, boa sorte para todos nós amanhã.